Meu nome é Rodolfo Medeiros e bem-vindo ao Análise do Debate. Esse programa, essa série de vídeos, ela é destinada à discussão dos debates políticos que vão fomentar o país nesses próximos meses, nesses próximos dias. Principalmente por causa da crise estrutural que nós estamos vivendo há algum tempo, da crise econômica que se iniciou no final do governo Dilma, que foi abrandada com o governo Temer, mas que também tem os seus problemas e defeitos, e a crise estrutural referente ao problema das reformas da Previdência, das reformas políticas e das reformas em relação aos impostos. Então, é um ano importante e é um ano problemático, porque com certeza o próximo presidente da República vai ter dias complicados, né? O primeiro candidato que eu vou começar falando aqui é do Geraldo Alckmin e da sua participação no Roda Viva. Depois eu vou analisar todos os outros candidatos, vou ver os programas, tá? Vou focar essa série de vídeos em alguns programas só, não vou assistir todos os convites de sabatina e de debate, justamente porque a tendência é o candidato começar a repetir o seu discurso, né? Quem já acompanha há muito tempo sabe que os candidatos começam a repetir o discurso, repetir as respostas, e acaba ficando maçante, né? É muito raro um candidato que mude assim, em pouco tempo o seu tipo de resposta, o seu tipo de discurso, tá? Tendo em vista que o Geraldo Alckmin já é um dos grandes nomes a participar do programa, eu queria fazer uma pontuação em relação ao tipo de entrevista que nós temos visto no Roda Viva, né? É inegável que o Roda Viva hoje ele tem um fundo ideológico, ele já comprou uma ideologia por causa provavelmente dos seus investidores, e ele não diria conivente, mas ele facilita um tipo de debate político quando o candidato ele é pró-ideologia dos investidores do programa e do programa, tá? Dito isso, é preciso falar o seguinte: o Geraldo Alckmin, ele, sem dúvida nenhuma, é um candidato preparado, sim. Eu vou falar depois das questões das acusações, das delações, né? Acusações de corrupção em alguns setores do seu governo, mas sem dúvida nenhuma é um candidato preparado, é um candidato com histórico político, é um candidato que governou o principal estado do Brasil, que governou a principal economia do país. Então, falar sobre essas questões econômicas e políticas dele é chover no molhado, né? Não teve um governo ruim, não fez um governo ruim em São Paulo. Então ele tem por trás a experiência, ele traz essa experiência de administração pública que o coloca com grande potencial para o cargo de presidente da República. Ele sofre de um problema hoje, que é o problema estrutural do PSDB, onde o PSDB ele tem grande rejeição por partidos da esquerda, justamente por causa das acusações de manipulação judiciária ou de ser um partido que quando ele vai para o centro da corrupção, da investigação contra a corrupção, ele rapidamente é colocado para escanteio, né? Então é um problema muito grande para quem deseja ampliar o seu eleitorado, tendo em vista que o Brasil hoje ele é bem polarizado, né? O Alckmin enfrenta um problema que uma boa parte dos seus eleitores fugiu para a extrema direita. Os seus eleitores que geralmente
eram mais moderados, agora apoiam o candidato Bolsonaro, que é um candidato que faz certa demagogia com os setores conservadores, né? Principalmente da classe média. Então ele tem esse grande problema que o seu eleitorado está em fuga para o extremismo da direita, né? Em relação à entrevista, foi uma entrevista branda, uma entrevista com pouquíssimas polêmicas. É um candidato que tem boas propostas para quem é de uma ideologia mais liberal, né? É um candidato que não foge de dar suporte ao mercado internacional, ao mercado estrangeiro. Aqui eu faço sem nenhum juízo de valor, porque não é meu objetivo falar se isso é bom ou ruim, mas realmente é um candidato que agrada essa parcela da população que é mais voltada para a ideologia liberal, né? Ele é moderado no sentido de que ele sabe fugir bem das polêmicas, ele sabe fugir bem das confusões e ele tem algo inédito que ele traz agora. É muito difícil você ver isso no PSDB. Ele tenta fazer um diálogo com a esquerda, mesmo que tímido, em relação a políticas sociais. É raro você ver um candidato do PSDB confrontando a estrutura política, confrontando o corporativismo e os privilégios do setor público, né? Privilégios esse que talvez, na minha opinião, que são esses privilégios que trazem os grandes problemas de previdência e de má administração do dinheiro público, que está ligado aos privilégios previdenciários do poder público, do judiciário, do legislativo. Então, ele já trouxe um discurso diferente em relação ao que o PSDB geralmente faz, que é ir contra o corporativismo, né? Por um lado é bom, porque aqueles que querem e desejam que o poder público seja enxugado, então ele atinge essa demanda da população que deseja isso, e por um lado realmente é bom, porque o Brasil gasta muito mal o seu dinheiro, e ele timidamente ele começa a dialogar com os problemas de distribuição de renda. Ele cita na entrevista um olhar maior para o Nordeste brasileiro, que é uma região de extrema pobreza. Ele não diz nada em relação ao sistema de saúde público, que é importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. E ele tem, talvez pela a entrevistadora ser focada na educação, ele apresenta boas propostas de investimento no ensino fundamental e no ensino médio. O grande problema que o Geraldo Alckmin vai enfrentar é a questão das delações, é a questão dos casos de corrupção em alguns setores do seu governo, que aparece também de maneira tímida durante o programa, mas que é embaraçoso para um candidato nesse momento, onde o país tem uma vocação para o moralismo em relação à corrupção pública, né? Hoje há um desejo de fim da corrupção pública e ele infelizmente tem, mesmo que não foi julgado, então ele é inocente até que se prova o contrário. Isso não é uma defesa do sujeito, mas infelizmente a população em época de eleição ela não vai olhar para isso e vai olhar para as possibilidades de delação e a possibilidade de corrupção. Então essa é a análise do debate. Espero você no próximo, quando nós vamos falar do Jair Bolsonaro. Até mais.